apresentação de vocês e a nossa conversa. Joia. Rafael, muito obrigado aí pelo espaço e pela introdução. Então, eu sou professor lá na informática. Na verdade, eu sou também, já fui aluno da Federal, né? Aliás, me considero aluno eterno aqui do Politécnico, né? Fiz graduação aqui nos idos de 95, 99. Depois fiz mestrado. E em 2007 eu já era professor aqui, né? Então fui professor efetivo, né? Embora eu tenha sido 3 vezes substituto 2 vezes substituto na Federal do Paraná, na primeira vez recém-formado, né? Em 99 eu fui professor substituto, né? Então, assim, tenho muito carinho pelo Politécnico, né? Já vi acontecer de muita coisa legal nesse campus, também já batalhei por muitas coisas, né? Muitas transformações, então me sinto muito preparado para tentar cuidar desse setor, ajudar esse setor, né, ouvir as pessoas, né, então acho que tenho bastante experiência nisso. Então, sim, obviamente sou da computação, doutor em computação, e eu tenho uma outra formação de direito também, que eu acho que me ajudou a abrir um pouco a cabeça, sabe, pensar diferente, entender que nem tudo é tão exatas como a gente acredita, né, nem para tudo tem um teorema, nem para tudo tem uma fórmula elegante ou um processo elegante para fazer as coisas, né, mas que as coisas, né, os fenômenos são feitos de pessoas, né, e de conversa com todo mundo, né, e procurar o consenso no meio de tantas vozes, né, e levar essas ideias de maneira articulada, de tal forma que você consiga convencer os outros, né, para conseguir o que você quer pela sua comunidade, eu acho que é parte do desafio que me interessa no setor, né, me interessa no sentido que eu acho bom, né, que eu acho que eu sei fazer e posso colaborar, né, eu também tenho, nesse tempo todo eu já fui chefe de departamento, hoje sou coordenador da pós-graduação, não fui coordenador de graduação, né, mas como disse, fui aluno aqui, né, então, e também há muito tempo, né, a gente tem projeto grande lá no Departamento de Informática, né, a gente tenta manter 40, 30, 40, 50 bolsistas ali dentro da universidade, recebendo bolsa, né, porque eu acredito que quando a gente consegue manter nosso aluno aqui, é importantíssimo, né, a conexão com a empresa e tudo mais, mas quando a gente dá a condição do nosso aluno viver a universidade, né, não é tanto tempo assim, né, se você, 4, 5, 6 anos, né, em alguns casos, né, viver a universidade, dar essas condições para o aluno, eu acho excelente, né, e viver de forma plena, né, poder participar de evento, organizar evento, assumir a universidade, né, a gente conversou na reunião geral que a gente teve com os alunos, né, tem tanta coisa que o aluno pode fazer e às vezes é tímido, né, ou não sabe que pode fazer, né, ou às vezes ele tem desconfiança do sistema, né, eu acho que abrir e dar transparência, não só de números, né, mas transparência de como as coisas são feitas, né, de como que você pode ter direito, que direito você tem, como que as coisas são construídas, né, porque nem tudo é direito de fato, tem coisas que a gente tem que construir, tem que articular, né, então eu acho que é muito por esse lado. Eu não vou me estender, não. Daí a gente deixa vocês baterem papo. Se tiver mais curiosidade sobre quem a gente é, vocês vão perguntando, mas eu imagino que vocês estão mais interessados em discutir proposta, né? Sérgio? Bom, diferente do Bona, eu não me formei aqui, não era aluno daqui, né? Eu fui aluno da Unicamp minha vida inteira, na graduação e no doutorado, mas eu sou professor da universidade desde 2009, né? Já dei aula para química algumas vezes. O que mais que eu posso falar? Eu já fui vice-coordenador da pós-graduação até o ano passado, vice-chefe de departamento também, depois que eu entrei aqui. E eu conheço o Bona já de outras situações, né, de alguns conselhos setoriais, né, eu sei que ele conhece o regimento da universidade inteira, então isso eu sempre considerei uma coisa boa, né, principalmente para quem vai assumir um cargo de administração, é importante, porque assim eu aprendo bastante com ele também, e obviamente o fato dele ter feito direito acho que ajudou ele nessas horas, né. E ele veio falar comigo sobre a proposta para vice-direção do setor, né, me convidar para vice, na verdade, ele e alguns outros professores, né, que indicaram meu nome, e eu conversei bastante com ele e eu cheguei à conclusão que a gente tinha a mesma visão, né, como eu falei, a mesma na outra reunião, a mesma visão do setor, é o que a gente pensa para o setor no futuro, e a gente debateu bastante, muitas propostas, em particular, eu sou um inconformado com algumas coisas,
Então, muitas propostas de graduação que a gente debateu, importantes, eu acho, né, que, se ele me permite falar algumas, acho que vou eu falar um pouco mais, então, hoje, bom, que são muito importantes, né? Eu considerei, por exemplo, um importante ataque que a gente está tentando fazer aí à evasão escolar, né? A gente tem um problema sério no setor de ciências exatas, que é um alto índice de evasão. Claro que existe aí, nesse caso, alguns pontos a serem considerados, né? Nem sempre a gente consegue, todos os alunos que entram vão realmente gostar do curso como ele é, né? Eu não sei se eu tenho 150 pessoas interessadas em fazer física mesmo por semestre, por ano na Federal, mas aqueles interessados merecem um cuidado um pouco maior, e muitas das vezes a gente não consegue segurar os nossos alunos por uns problemas que são problemas ou financeiros, que aí a gente tem que atacar com talvez um projeto para conseguir bolsas para fora, alguma coisa permanência para aumentar o número de bolsistas permanentes aqui dentro do nosso setor. Principalmente, muitos são obrigados a trabalhar. A gente também tem problema de base, que muitos alunos sofrem. Então, eu até conversei com a professora Isabel, da Química, né, que eu fiquei muito entusiasmado com o projeto dela, o PAASE, onde você tem aí os alunos de pós-graduação dando um suporte, umas aulas de reforço para a graduação. Então, isso eu achei muito legal, é um projeto que eu quero incentivar bastante dentro do setor. Algumas outras propostas que a gente fez também, que é o apoio ao núcleo das mulheres de exatas, né, que a gente sabe que o curso de exatas, de forma geral, na química, nem tanto, você tem até bastante professoras mulheres, mas se você vai na física, você tem, eu acho que no nosso departamento, 10% apenas dos professores são mulheres, e você tem um curso que ele é um curso com muito mais homem do que mulher, então você ter um apoio maior para incentivar a presença de mulheres nas exatas é importante. Inclusive, um núcleo que também vai ser responsável por acolhimento de questões de assédio, etc., tratar isso com mais cuidado. E, no mesmo caminho, um núcleo para diversidade e inclusão, né, que a gente também tem casos de alunos que não só sofrem preconceito, mas até que procuram a gente, por exemplo, alunos trans que procuram a gente porque na mudança do sistema simplesmente sumiram com o nome social do aluno. Né? Então, aí você tem que resolver esse tipo de problema e você tem que dar um suporte um pouco melhor para o aluno, né? Então, fazer exatamente campanhas mais e ações afirmativas nesse sentido, acho que são extremamente relevantes, né? Trabalhar com mais áreas de socialização entre os alunos e aí permitir um melhor apoio para monitoria, para reforçar a base, para dar bastante suporte para os alunos. Estou esquecendo algumas coisas nesse sentido ainda, né, Bona? Quer continuar? Não, acho que outra coisa que a gente vai ter que discutir muito e entender muito da experiência é esse período remoto que a gente teve, né? A gente tem que refletir sobre ele e, assim, eu não vejo um horizonte que a gente vai voltar a aulas presenciais normais muito cedo, né? Até por causa da nossa estrutura no UFPR, laboratórios, etc., né? Mas, assim, quebrou um monte de preconceito, né, do que a gente tinha, do que a gente imaginava sobre aulas remotas, ou sobre conteúdo remoto, pelo menos, né. Então, principalmente essa parte de melhorar o suporte, né, de diminuir evasão, porque você diminui a reprovação, né, porque a gente reprova muito. A gente sabe que isso é misto, né, de algumas vezes tem problemas com didática, às vezes tem problema com a base dos alunos, às vezes tem desinteresse, assim, às vezes tem dificuldade do aluno poder ir para a aula, tem um monte de coisa, né? Mas eu acredito que tem conteúdo, né? Desculpa, Sérgio. Que realmente isso é importante. Nesse sentido, essas aulas remotas que a gente está gravando, que a gente pode disponibilizar numa página que a informática já tinha começado a fazer isso, né, Bona? E aí daí surgiu a ideia de deixar elas disponíveis no futuro para todo mundo. É bacana porque aí você pode usar essas aulas gravadas como uma aula de reforço também, né? Então, assim, acho que tem muita coisa nesse sentido aí que a gente pode aprender, né? E tem um lado da extensão, né, também, Sérgio, que vai ser um desafio, né, a curricularização da extensão, né? Então todo estudante dessa universidade vai ter que fazer uma carga bastante razoável, né? E a gente não pode, assim,
não aproveitar a oportunidade, né? Porque, assim, esses projetos podem ser muito legais, né? Tanto para a sociedade quanto a universidade, para quem faz também, né? Porque, assim, se não for motivador esses projetos, o engajamento dos alunos vai ser baixo e o resultado não vai ser bom, né? Então a gente vai ter um monte de hora perdida com um monte de coisa aí. Mas eu acredito, assim, que ainda mais se a gente trouxer a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? De colocar os alunos para trabalhar junto. O nosso grupo lá na informática faz uns anos que a gente tem muito mais computeiro, né? No C3SL, para quem conhece, mas faz anos que a gente traz gente do jornalismo, a gente traz gente do design, a gente traz gente da física, da economia. Sim, tem uma mistureira de gente lá, porque os grandes desafios da sociedade, né, os grandes projetos, né, ou as coisas que vão ter impacto para a sociedade hoje, direto, na hora, assim, né, tipo, tem muito a ver com pôr no ar coisas que a gente está sonhando, né? E para isso a gente não precisa um perfil só de gente, né? É obviamente que a pesquisa de base lá dos laboratórios vai transformar a sociedade, mas vai transformar ela daqui ou 5, ou 10, ou 20, ou 300, né? Ou às vezes, se tiver muita sorte, menos que isso, né? Mas eu acho que esse assim, universidade, pé na rua, né? Eu acho que é um troço muito legal, né? Eu vejo o pessoal lá da UT, tem um pessoal lá da UT que trabalha com cidades digitais, né? O pessoal sai medindo, verificando calçada para ver se tem trajeto para cadeirante, né? Ou sei lá, né? Mesmo na pandemia a gente viu, né, o potencial da universidade, né? De vários projetos, como na química, né? Da avaliação do álcool. Mas eu acho que a gente pode fazer mais ainda, né? E algumas coisas de maneira contínua, né? Então gostei muito de ver a gente interagir mais. Isso sim, a vida toda. Eu sempre adorei exato, assim, assim, putz, no meio de cientista legal, físico, químico, né, matemáticos, informática biomédica, quase biólogo que a gente criou, né, e às vezes desperdiçado essa chance de interagir mais, né, e sentir outras ciências, né, e assim, sempre que a gente puder, eu acho que a gente vai investir bastante nessa perspectiva, porque eu acho ela muito rica, né, e eu acho que a gente espera isso também, né, vocês esperam isso também. Então, acho que, de certa forma, a gente pode falar, essas são as propostas de forma geral, né? E a gente falou muito delas na reunião dos alunos, mas como a gente, nas conversas, né? Não sei se vocês viram antes, o nome da nossa chapa é Aprimoramento, Autonomia e Colaboração. Aprimoramento porque tem muita coisa boa que foi feita nessa gestão que a gente quer ainda deixar melhor, né? E foi feita muita coisa boa mesmo, tá? Ao mesmo tempo, autonomia, porque o setor tem que pensar mais no setor, né, e não fazer uma oposição cega à reitoria, nem baixar a cabeça para tudo que a reitoria decidir, né? E colaboração, porque todas as nossas propostas são feitas de forma colaborativa. Então, é importante para a gente ouvir. E a gente quer, o objetivo dessa conversa, né, a gente marcou uma conversa com todos os alunos, mas o objetivo dessa conversa também é ouvir o que vocês têm a dizer, o que vocês têm a perguntar, o que vocês têm a falar, o que vocês têm a reclamar, né, e quais são as sugestões de vocês para que a gente faça, caso eleito, um setor cada vez melhor, né, e que a gente possa levar o que vocês estão precisando acima de tudo. Então, como o Rafael falou, se tiverem dúvidas ou perguntas, podem mandar no chat. Eu vi que todo mundo só entrou com fonezinho de ouvido. É verdade. Só o Rafael que está com o microfone ali, né? Então, vocês podem mandar. A Sara Renata, acho que foi minha aluna também. Não me lembro. Professores, enquanto o pessoal vai aquecendo ali, né, se preparando, a Sara já está digitando, já está enviando uma pergunta. Ah, não era uma pergunta, só foi contar sobre. Não, só para confirmar que ela foi minha aluna, sim. Mas eu queria que vocês aproveitassem, assim, comentassem um pouquinho mais de como que vocês pensam, né, na infraestrutura do setor, né? Muitos alunos de química, né, a gente passa, às vezes, 5, 6 anos dentro da universidade, a gente não vê quase mudanças na infraestrutura, né? Eu entrei em 2016 na graduação e até hoje poucas coisas mudaram. Agora os prédios estão começando a andar um pouco mais as obras, né, e tudo mais, mas poucas coisas a gente vê de fato surgindo, até mesmo os banheiros, né? O cuidado com os banheiros, enfim, né? Nessa questão. Queria que vocês comentassem um pouquinho mais.
Rafael, então, na verdade, sim. Imagina eu, né? Eu tô aqui, então, desde 95, né? E, assim, as coisas variaram ao longo do tempo, sabe? Teve uma época que a gente mudou razoavelmente bastante coisa, né? Assim, ou eu tô ficando muito tempo, e daí a perspectiva de que as coisas mudaram bastante, tem uma perspectiva de que eu tô aqui há 25 anos, né? Daí talvez tenha esse aspecto, né? Então, parte do que o setor pode fazer é cobrar os órgãos que são responsáveis por isso na UFPR para fazer. Isso, com certeza, a gente vai fazer e tem que fazer, né? Tem que ir lá cobrar. Choveu dentro da química, né? Tem que ir lá cobrar a prefeitura. E a gente, obviamente, conta com os alunos também, porque quanto mais a gente documentar os prejuízos, mais massa tiver fazendo essa pressão, melhor. Porque, assim, pensem que a cobertura é curto, tanto da capacidade de execução da universidade quanto do dinheiro, né? Então, quanto mais a gente demonstra que o nosso problema é maior que o dos outros, né, no sentido que a gente quer ganhar prioridade, melhor. E a gente tem um monte de maneira para lutar por isso, a gente vai fazer, né? Mas eu também acredito que, assim, que 100% da universidade tem que ser pública e gratuita, sem dúvida nenhuma. E eu vou brigar pro resto da minha vida que o governo coloque dinheiro nessa universidade e mantenha ela funcionando. Agora, eu não acredito que a gente vai conseguir, que a gente consegue fazer tudo que a gente gostaria de melhoria de infraestrutura no tempo que a gente gostaria, né, para um estudante como você enxergar uma transformação nos períodos, só com esse dinheiro, ainda mais nesse período de crise, né, onde o dinheiro chega às vezes no final do ano, mal dá tempo de gastar, né, então, assim, algumas coisas ainda estão saindo, como o prédio da Química, mas ainda é dinheiro lá de trás, né, obras que não tinha como deixar de fazer, né. Eu acho que a gente tem que assim, continuar as iniciativas de buscar coisas para fora, né? Então a gente fez por exemplo, teve durante a gestão Sunia, né, a criação da Central Analítica, né, que facilitou a captação de dinheiro pelo setor de exatas através da prestação de prestar serviço utilizando nossos laboratórios, né? Então essa maneira de pegar os equipamentos que nós temos, as pessoas que a gente tem e reverter em recurso, né? Mas assim, tem mais maneiras de fazer ainda, né? A gente foi criado, né? E a gente pretende colocar muita energia nesse centro e em outros, por exemplo, o Centro de Ciências Forenses. A inauguração trouxe mais de 900 pessoas, né? A gente está tentando captar projetos de 10, 13, 15 milhões através desse centro que congrega professores de exatas que tem relações com a ciência forense, né? Que vai desde o pessoal lá da física, né? Que faz espectrograma de massa lá para descobrir, né? Que idade que tem um quadro, né? Ou o pessoal lá que vai avaliar da onde que é um determinado solo, né, por causa da química de tal coisa. Então, assim, tem um monte de coisa lá que interessa para a sociedade e tem dinheiro, né. Então, acho que a gente tem que trazer dinheiro de fora para melhorar essa infra, né. Tem coisas que vamos cobrar na universidade, mas, assim, eu acho que a gente tem um perfil, comparado com os nossos concorrentes, mais dinâmico de conhecer o mundo de fora para tentar trazer dinheiro, né. Desde 2006, quando entrei nessa universidade, eu trago dinheiro para essa universidade. Se você entrar lá na informática, você vai ver que, e trago não para mim, né, nem para o meu laboratório, né, tenho trazido para o sistema como um todo, né, se entrar lá na informática, as paredes de drywall dos laboratórios de informática eu fiz em 2008 com um projeto meu, sobrou um dinheirinho, falei, quero arrumar as paredes do laboratório de graduação, que não tinha nada a ver com o meu projeto, mas eu sempre imaginei que tem que colocar o dinheiro lá, né. Eu acho que essa cultura também de compartilhamento, e que quem consegue trazer dinheiro, assim, a gente não pode obrigar ninguém como diretor de setor a fazer isso, tá? Mas a gente pode criar uma cultura, né, e ajudar com mostrar para as pessoas qual que é a vantagem, né, de que quando você tem recurso, você investe na infraestrutura que atende diretamente à graduação e não só a pós-graduação também, né? Mas eu diria mais que quando você investe em infraestrutura que é boa para todo mundo, né? Que atinja todo mundo. Então, acho que a gente tem que continuar tendo. Não adianta pegar dinheiro só daqui, não. É difícil pegar dinheiro de fora, mas vamos bater. É uma questão que, por exemplo, eu conheço pouco, mas pelas minhas conversas com o Bona, você vê que é possível você fazer essa ponte. Até mesmo os professores que não têm noção, que conseguem fazer um contato com o meio externo para trazer dinheiro para a universidade, o setor pode facilitar e viabilizar isso de forma melhor, tá? Então, é algo que precisa ser estimulado, tá? Não em privatizar a universidade, muito pelo contrário, mas em transformar a universidade também como um centro de captação de dinheiro privado para melhorar a nossa própria situação.
Tá? Yolanda, sobre a sua questão do curso noturno. Isso é um problema que, inclusive, foi levantado também lá na física, né, pela professora Camila, que é a coordenadora de graduação da física, não sei se você conhece, e é um problema grave, tá? Não só para estudantes, né? No caso do intercâmbio, isso aí afeta mais estudantes, mas eu mesmo, como professor, não me sinto seguro dando aula na universidade, no Centro Politécnico, à noite, das 9 às 11 da noite. Tá? É extremamente escuro, a gente já fez bastante reclamação, a gente fez muita briga lá na física. Na época da eleição do reitor passado, falaram que isso ia ser corrigido, acabou que não foi, né? Então, durou 2 meses e parou, né? E apesar de grandes tardalhaços que a gente fez. O setor, ele não tem como fazer isso diretamente, mas é o que o Bona falou. Nada que a gente não faça, que a gente não possa fazer diretamente, não significa que a gente não vai se mobilizar para isso. Qualquer problema de qualquer departamento, ou de qualquer aluno, ou de qualquer professor, é um problema também do setor. Então, para isso, o setor vai agir em conjunto, seja na parte da infraestrutura, de melhorar a parte de telhados ou a parte de chuva, melhorar a infraestrutura de sala de aula, seja nessa parte de iluminação e de segurança. Tá? E sim, o setor deve agir junto e deve se mobilizar junto, sim, para que a gente tenha mais segurança no campus à noite, porque, pelo amor de Deus, ali é uma situação complicada, fica tudo escuro. Eu saía da aula às 10h30 da noite, eu já tinha um certo receio, ficava olhando de um lado para o outro para ir para a minha sala, entrava lá no corredor, que parecia uma cena de filme de terror, né, no corredor todo escuro, né, e eu saía correndo para o carro, né, até porque eu já tive um carro que arrombaram o porta-mala lá no Centro Politécnico. Então, enquanto que eu não posso garantir, acho que nem eu nem o Bono podemos garantir para você que esse problema o setor vai resolver diretamente. O Bono, inclusive, vai falar de uma tentativa que eles tiveram, né, de alternativa, mas eu posso garantir para você que a briga, essa direção, se a gente for eleito diretor, essa briga a gente vai comprar com muito gosto e com muita vontade. Vai lá, Bono, você falou da outra vez de um projeto? Então, assim, daí depois a gente tem que ficar calando ideias, né? Porque vocês devem ter visto lá na biologia fizeram os painéis lá, né? Que acabou reformando e cobrindo o estacionamento, que é um outro problema. Mas, assim, teve uma época, inclusive, que na prefeitura a gente queria trabalhar num projeto de iluminação inteligente, sabe? Esses postes que um conversa com o outro, né? E a gente estava tentando, junto com a prefeitura, com a empresa, que usasse uma meia dúzia de coletar dados, ver como funciona, né? E ficava de estudo para nós, né? Usava a universidade como laboratório, e para eles tinha como consequência, né, coletar dados, validar o modelo, né, para que pudesse ser adotado em mais lugares em Curitiba. Então, às vezes, a gente também tem que procurar a alternativa, né? A gente não consegue fazer o óbvio, né? Então, a gente tem que procurar alternativas. E o que o Sérgio, assim, eu acho que talvez o que mais contribui é mostrar para os estudantes que o estudante tem papel, sim, né? E que eles podem se mobilizar e que a gente vai ajudar no que a gente pode, né? Note, a gente não é massa, né? Assim, eu, Sérgio, mobilizar, a gente vai conversar no setorial, assim, mobilização precisa massa, né? Precisa estudante, né? Vamos querer fazer um protolar sobre a escuridão, né? Vamos acender um monte de vela e vamos postar no Twitter, assim, isso é mais uma atividade de estudantil, essa criatividade e inovatividade é bem típica, inovação típica do estudante, né? Em existindo tudo isso, né, a gente vai fazer o melhor uso possível disso para priorizar o projeto, né? Porque, assim, no final tem um monte de gente, né? Lá no Santos Andrade o elevador para as pessoas com presas, né? Assim, se for caçar a universidade, tem, infelizmente, né, tem estudantes, docentes e técnicos administrativos sofrendo por infraestrutura de maneiras variadas, né? Então, a gente tem que encontrar estratégias conjuntas de fazer isso funcionar, né? Assim, de mostrar a importância da nossa demanda e conseguir priorizar ela e facilitar do jeito que for, né? Às vezes também o que a gente consegue de estratégia que ajuda um pouco é ter projeto pronto, sabe?
Às vezes a gente faz para o setor o projeto, com dinheiro de um projeto, o próprio dinheiro do setor, e fica prontinho para isso, né? Às vezes sobra um dinheiro lá, porque como o dinheiro tem... É engraçado isso, né? Falta dinheiro e só, né? Ele falta porque ele não é suficiente para tudo que a gente quer, mas como muitas vezes o governo federal faz contingenciamento, né, e vem muito tarde, não dá tempo de você gastar, né? E às vezes quando você tem um projeto pronto lá no final do ano, você consegue encaixar. Então, assim, essas estratégias ajudam, mas eu acho que muito que ajuda é realmente a gente conversar bastante, entender qual que é a prioridade dos estudantes e manter uma porta aberta, né, de fluxo, né? Às vezes até brinco, né? A gente lembra do professor, não, porque além de me sentir mais velho do que eu já da empresa, coloca um muro, né? Eu acho muito bonito ser chamado de professor, tenho muito orgulho, mas às vezes parece que tem um muro, né? E eu acho que a gente quebra o muro e se entender como uma comunidade muito integrada dentro da universidade é uma das coisas mais ricas que a gente pode conseguir, né? Tanto para o estudante, quanto para o docente, quanto para o servidor. Falando em quebrar muros, as pessoas vão teclando. O que mais que vocês gostariam de ouvir da gente? Professor, vou aproveitar, enquanto o pessoal também vai pensando mais coisas, né, vai conhecendo melhor vocês, vou aproveitar que você comentou esse fato de quebrar muros e do relacionamento do estudante com os professores, né, e que vocês também comentaram sobre tópicos de evasão dos discentes, né, e a gente sabe que, às vezes, os discentes, né, e isso também é um dos motivos de evasão, eles se sentem, de uma certa forma, abusados pela superioridade que os professores se colocam, que se portam em sala de aula, né, então, às vezes, enfim, né, seja através de uma avaliação que não seja coerente ou qualquer outra forma de, entre aspas, abuso de poder, eu queria saber como que vocês, em uma possível gestão de vocês, iriam se colocar para ouvir esses problemas, né? Eu sei que isso, às vezes, é muito mais um papel da coordenação, mas às vezes a coordenação não dá conta, às vezes o problema é muito maior do que isso. E eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, acho que todos queremos. Tá, Rafael, acho que a primeira coisa que eu acho que é interessante de pensar sobre isso, né, em todo sempre, principalmente chefe do departamento, você acaba conversando muito com o centro acadêmico, né? E a gente acho que ajudou muitas vezes eu ajudei como chefe muitas vezes o centro acadêmico, porque normalmente a gente tem um monte de mecanismo burocrático na universidade, e assim, nem sempre eles são ruins, sabe? Mas, por exemplo, muitas vezes não tem uma cultura dos alunos saberem usar ele. E assim, né, porque assim, os alunos vão trocando, aí o aluno aprende como ele usa a burocracia da universidade, né, ou entende a 3797 e as 18 mil outras resoluções que estão em volta, ele vai embora, né, e daí esse histórico... 3797. E daí meio se perde, sabe? Então, assim, eu acho que um movimento que... note que, assim, que muita coisa a gente está falando assim, é um espírito e uma visão de unidade que a gente esteja discutindo, não necessariamente que é uma tarefa que a gente faz diretamente, né? Mas acho que a gente pode, e daí eu já estou fazendo isso, incentivar os alunos, é uma base de conhecimento, né? Aquele base de conhecimento de como ser aprovado numa disciplina, né? Se o professor é bom, se é ruim, né? Mas talvez pudesse ter mais, né? Porque, assim, um recurso de prova, de avaliação. Se você só colocar aqui ninguém consegue fazer nada. Se você vai reclamar de um professor e falar só que a didática é ruim, não tem como ninguém fazer nada. Agora, se você fala que ele não dá aula inteira, que ele fugiu do conteúdo, isso está documentado, daí tudo fica mais fácil, né? Ou no recurso quando chega no setor, né? Então, acho que esse aprendizado, né, e esse abrir a porta lá para os alunos poderem conversar quando eles não estão tendo orientação suficiente, né? Ou pensar em mecanismos nessa base de conhecimento, eu acho que pode ser uma coisa bem legal, né? Assim, os 4 anos de um aluno é suficiente para começar calor e terminar calor, né, na burocracia da universidade, né? Então, acho que a gente pode ajudar. Uma coisa importante, e aí isso eu fiz bastante quando eu era vice-chefe de departamento, que foi o que o Bona falou, Rafael, a gente não pode, nenhum professor pode agir diretamente em cima de um professor porque ouviu falar, ou porque outro falou, ou porque não sei o que lá, blá, 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 blá. E no setor a gente não pode passar por cima da coordenação de graduação. Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é orientar os alunos, por isso que eu acho a parte da porta aberta importante. A gente tem que orientar os alunos no que pode e o que não pode ser feito. Então, quando se tem um problema com algum professor específico, seja na parte, não que necessariamente a aula dele é ruim,
mas ele não está indo dar aula. Ele está cobrando coisa que não existe. Primeira coisa, então ele falou que vai ferrar a turma inteira. A gente sabe que existe esse tipo de problema em diversas unidades, né? Primeira coisa que vocês têm que fazer é realmente fazer uma reclamação formal com o coordenador de graduação. Tá? E o coordenador de graduação, ele tem que agir em cima disso. Tá? Ele não pode deixar de agir se vocês fazem uma reclamação. E ele tem que proteger os alunos que fazem essa reclamação para que não haja uma vingança do professor. Isso é essencial. Teve algum problema em relação à conduta da coordenação ou alguma coisa que vocês discordam, etc. e tal. Aí vocês têm que levar isso para o setor. Se a gente age diretamente sem passar por esses processos, aí é como se a gente estivesse perseguindo e vai ficar pior para vocês e melhor para o professor. Então, essas partes burocráticas, infelizmente, elas têm que ser, de certa forma, cumpridas para que haja alguma ação nesse sentido. E aí isso pode ser levado, inclusive, para órgãos superiores dentro da universidade. Tá? Mas a primeira, quando fala assim, o que vocês podem fazer? A primeira coisa que eu te respondo é orientar quais são os passos que os alunos têm que seguir. Por mais que tenha uma regra burocrática, essas regras têm que ser seguidas com cuidado, tá? E aí, todo esse processo tem que ter se tiver alguma coisa muito grave, a pessoa tem que ter direito à defesa, etc. Então, tudo isso tem que ser respeitado direitinho, porque não pode ser uma questão de vingança, não pode ser uma questão de eu agir diretamente. Mas, o que eu posso te garantir que a gente faria sem nenhum problema é escutar, orientar e, caso tenha algum problema, agir nesse sentido. Que a gente possa. Entendeu? Eu fico satisfeito com a resposta de vocês. Eu entendo um pouco, não tanto da burocracia, apesar de ser o segundo ano na gestão do centro acadêmico, foi muito mais de ouvir falar as coisas, como o professor disse, né? Eu estou para me formar, mas ainda sou um calouro dentro da burocracia da universidade, ainda tem muita coisa para conhecer. E eu acho que vocês se colocarem dispostos a ouvir, assim, e orientar principalmente, né? Como que a gente faz as coisas, já é um grande avanço, né? Na química a gente já teve algumas tentativas de seguir de uma maneira burocrática. Ano passado eu me recordo de um caso onde um professor ele aplicou uma prova sem critério, ele colocou os exercícios na lousa e depois corrigiu do jeito que ele achou melhor, e houve uma série de reclamações. A gente levou a coordenação, a gente fez uma lista dos estudantes, levou essa coordenação e depois o professor apresentou uma prova que ele imprimiu depois, né? Então, desse sentido, a gente se sentiu desarmado, né? A gente seguiu os passos que a gente acreditava que eram os burocráticos, mas a gente teve um problema. Mas, com certeza, né? Isso não é o caso agora, mas eu acho que vocês se disponibilizarem a orientar, né, nesses casos, principalmente, né, eu acho que já é um avanço, e acho que isso é dois exemplos. Vou te dar 2 exemplos que eu agi nesse sentido quando eu era vice-chefe de departamento. O primeiro foi quando vieram reclamar especificamente de um professor na física, né, que estava tendo um problema, não sei o que lá, blá, 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 blá. Aí fizeram um drama. Eu falei assim, eu preciso isso por escrito. Eu não vou abrir o nome de vocês, mas eu não posso fazer nada sem esse negócio estar por escrito. Preciso de uma reclamação formal. Isso é algo, né? Aí a gente pode levar isso e ver quais são as medidas factíveis. Aí eles não quiseram, e eu falei, mas se vocês não fizerem isso, eu não posso fazer nada. Eles, professora, então a gente prefere permanecer assim. Foi uma escolha deles. Por mais que eu desse diversas garantias do mundo, foi uma escolha deles. Num segundo caso, eu era vice-chefe de departamento e por algum motivo, caiu para eu relatar num conselho setorial um problema, isso há muitos anos atrás, acho que tinha uns 8 anos isso. Um problema que teve com uma prova de um professor do departamento de ciência, do setor de exatas, eu não lembro agora qual que era, mas que tinha, se eu não me engano, era telequímica. Uma errada cancelava uma certa, que não sei o que lá, blá, 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 e estavam reclamando disso. E está nas regras da universidade que a prova não pode ser punitivista. Então, você não pode adotar esse tipo de uma errada cancela uma certa, não importa se você quis colocar múltipla escolha ou não. E a prova tiveram que refazer a correção inteira do professor por causa para corrigir as notas, porque uma errada não pode cancelar uma certa, né?
Eu lembro que se fosse o Bona naquela época, ele já saberia disso num tapa, eu tive que reler aquele regimento interno da universidade sobre provas para entender qual que era o problema, argumentar, e o conselho setorial mudou o entendimento do professor e proibiu de aplicar esse tipo de prova. Entendeu? Então, com uma reclamação formal dos alunos que foi levado até o conselho setorial e lá foi revertido tudo. Mas você precisa ter esses passos, tá? Com certeza. É assim, Rafael, também muda muito o centro acadêmico, né? Às vezes no próprio centro acadêmico eles mudam às vezes tem alguns muito ativos, né? Que dá gosto de ver. Às vezes o pessoal meio que assim, sai um pouquinho da presença, né? Assim, tipo, vocês têm assento em plenária, tudo tem, assim, tem gestão que é super participativa, né? Tem outras que somem, né? Note que, de novo, não é, a gente está aqui de candidato dando palpite no centro acadêmico, né? Mas é que, para funcionar bem, né? Parte da representação tem a ver com a representação dos alunos nos órgãos, né? E se vocês não para representar, é muito mais, assim, é muito mais difícil. Então, assim, por exemplo, a representação dos alunos num conselho setorial é mega importante, né? E quando funciona bem, é muito melhor. Você tem um aluno para conversar, você tem um aluno para dizer coisas, para dizer, olha, isso não pode ser feito assim, né? E às vezes, assim, daquele muro, né? Você tem a impressão que, os professores não respeitam. Não, bem, de vez em quando tem um ou outro que a gente tem que depois dar um toque no sujeito, assim, olha, você interrompeu o aluno, você fez isso, né? Mas na média, eu acho que, exato, a gente é meio um paraíso, assim, de pessoas que respeitam o aluno, pelo menos no conselho setorial. Então, acho que tem muito espaço para vocês ocuparem e talvez vocês não saibam, né? Como ocupar ele e também para incentivar a participação de vocês, que eu acho para um momento em que vocês não precisem mais ajuda, de certa forma, né? Mas sim que vocês estejam tocando esse setor com a gente. Acho que a visão é essa, né? Se tirar um aluno ruim, um professor ruim, ou corrigir uma conduta de um professor, não é alunos contra docentes, né? É todos nós a favor da universidade, né? Porque às vezes nem o professor sabia que aquilo era ruim, né? Então, eu acho que a postura e a visão de universidade é importante nesse contexto. Acho que é isso que eu queria propor. Vou dar um exemplo para vocês da minha época de estudante lá na Unicamp, né, que eu falei para os alunos da física também. Eu fui membro da plenária do Instituto de Física lá na Unicamp, e aí a gente estava reclamando, né, eu pedi a palavra, e eu falei sobre o fato que eles queriam tirar na Unicamp a prova didática para um professor se transformar em professor titular. Né? E eu falei que eu, como aluno, não considerava isso uma coisa boa, porque ele é professor, então ele tinha que, mesmo para ir para titular, ele tinha que ser avaliado sobre a didática dele. E aí um professor se levantou e falou, olha, ele tinha uma voz meio estranha, como enfermeiro não julga médico, aluno não julga professor, então vocês não têm que dar pito nisso. E ele falou exatamente essa frase para mim. Naquela época, o Instituto de Física da Unicamp era um instituto muito dividido, né? A partir daqui, e a gente sabia que tinha um monte de pauta importante para ser votada naquela reunião. E aquela era a primeira. A gente se absteve naquela, em todas as outras, levando derrotas seguidas para o grupo que estava na diretoria do Instituto de Física, né? Porque era uma questão de pequenos votos de diferença e eles perderam em todos que tinha divisão, porque a gente se absteve em todas, em toda a votação. Então, os alunos, às vezes, não sabem o poder que eles têm. E uma coisa que eu te garanto é que, do mesmo jeito que eu já fui aluno, o Bona também, a gente participou ativamente dessas coisas, e a gente se fazia... eu tenho certeza que o Bona deve ter se feito ouvir, né? Eu não conheci ele como aluno, mas eu tenho certeza que ele soube se fazer ouvir na época como aluno, quando ele considerava importante. Eu, hoje, como professor, gosto de escutar o que o aluno pensa, na hora, inclusive, de tomar uma decisão nesse sentido. Não importa se é uma decisão, eu acho que o aluno, é claro que eu pondero, né, que o aluno está em passagem pela universidade, a não ser no caso do Bona, que passou e ficou, mas nós vamos ficar aqui, eu ainda tenho mais uns 30, 40, 50 anos nessa universidade, que o governo vai ficar adiando minha aposentadoria, né, então, como eu ainda tenho mais uns 30, 40, 50 anos pela universidade, né, tem essa diferença de peso, mas escutar a opinião, ponderar e levar em consideração, isso eu te garanto que nós dois fazemos sempre. E faremos sempre. Tá? Vocês só precisam perceber da importância de vocês e se fazer ouvir da forma correta. É isso.
Vamos ver se o pessoal tem mais alguma pergunta. Eu tenho mais umas duas, talvez, aqui para a gente continuar a nossa conversa, mas eu queria que o pessoal também se manifestasse no chat, né? Se tem algum comentário para fazer, que seja algo para a gente só, né, bater um papo mesmo, não ficar só nós três aqui, né? O pessoal interagir também. Enquanto isso, professores, vocês no início e também na proposta de vocês, né, no site ali com as propostas de vocês comentaram um pouco sobre esse ensino remoto, né, e a gente sabe que a situação é nova, a situação é complicada, né, e vocês falaram que a gente perdeu muitos preconceitos, né, com essas coisas online e que tem muitas coisas que a gente pode, sim, utilizar. Nosso curso de Química, ele é muito amplo, assim, eu digo isso porque nós temos o curso licenciatura, a gente tem o curso de bacharelado, a gente tem o curso de licenciatura e bacharelado, a gente tem o curso noturno e diurno, né? Então, a gente tem uma série de pessoas que cada pessoa está em uma condição social diferente. E a gente sabe que nem todos, né, em algum momento teriam acesso à internet. Então, vocês falaram que poderia ser utilizado como aula de reforço, mas e se esse aluno que está precisando dessa aula de reforço não tivesse acesso, não tivesse meios sociais de garantir que ele conseguiria ter isso? Eu queria saber como que vocês poderiam, como setor, né, como chefes, como diretores do departamento, como diretores do setor de exatas, atuar para isso, né? Bom, Rafael, primeira coisa, você viu que o Bono precisou sair lá, precisou cuidar. Ele é pai novo, então ele está precisando ir lá e ajudar a companheira dele. E eu vou pedir desculpas só porque a luz do quarto queimou, então eu vou ficar no escuro daqui a pouco, tá? É só uma questão importante nesse sentido. Rafael, respondendo a sua pergunta, eu vou falar, vou me posicionar primeiro por que eu não dei aula no primeiro ensino remoto emergencial, apesar de muitos alunos terem reclamado que a gente não estava dando aula, etc. E tal. Quando surgiu o problema da pandemia, eu não sei por que, desculpe a expressão, não sei por que diabos eles demoraram tanto tempo para perceber que a gente não ia voltar logo. Tá? Que era uma situação grave, que ia ser realmente algo que ia demorar. Tá? Em seguida, ficou enrolando e falou assim, olha, daqui a 15 dias a gente vai começar o ensino remoto emergencial, se virem aí e façam as coisas. Eu não sei como é que são os professores da Química, mas eu não dou aula de slide, eu odeio dar aula de slide. Né? Eu sempre dou aula no quadro negro, faço os meus desenhos toscos, mas eu dou aula no quadro negro, porque quando eu assistia, na minha época usavam transparência, né? Então eu assistia a aula de transparência, depois surgiu o slide, mas quando eu assistia a aula de transparência, eu dormia. Então eu não tinha nada preparado, eles me deram 15 dias para preparar tudo, e eu pensei, pô, se eu der aula agora, o aluno que não tem internet decente, o aluno que não tem um computador para ver, ou que compartilha o computador com o pessoal de casa, né? Como é que ele vai fazer para assistir às aulas? Não tinha nada pronto. Nessas horas, Rafael, que eu falo, uma autonomia do setor de autonomia é algo importante quando você tem a direção, porque eu acho que a reitoria, no caso, nesse primeiro ensino remoto emergencial, ela agiu mal. Ela depois fez os editais para empréstimo de notebook, para internet, etc. e tal, e é papel, sim, da direção do setor, na hora que a universidade pressiona isso, porque a gente tem cargos ali em cima, saber, pensar e pressionar de forma correta para a universidade fazer algo decente. E eu acho que a universidade agiu errado. Tá? Essa é toda a minha opinião pessoal, eu nunca cheguei a discutir isso com o Bono. Tá? Eu acho que a universidade agiu muito errado. E se você faz parte de uma reitoria, por isso, minha opinião, tá? E a do Bono é que a gente não tem que ser uma oposição ferrenha à reitoria, mas a gente não tem que baixar a cabeça sempre para a reitoria. O fato da gente não estar ligados à reitoria, nem ter um projeto de poder de chegar na reitoria, que faz com que a gente tenha uma autonomia tão bem planejada nesse sentido. Tá? Era a hora ali, naquele momento, de cobrar da universidade qual era o planejamento, qual era o plano B correto, não para começar as aulas em julho. Já estava todo mundo marcando com férias marcadas e era impossível de remarcar. Aí você dá um curso de 6 semanas, 7 semanas que fica impraticável. Eu me recusei a dar.
Aí, o que eu fiz neste interim, porque eu não sou tonto, né? Eu peguei, enquanto estava acontecendo o primeiro ensino remoto emergencial, eu preparei minhas aulas, eu tenho praticamente todos os meus cursos semi-prontos, com os slides prontos, não as aulas gravadas, mas com os slides prontos, que dão um trabalho desgraçado de fazer. O meu, tanto de Física 3, quanto de Estrutura da Matéria, estou dando 2 cursos, né? A Estrutura da Matéria é ainda mais difícil, porque eu usei 4, 5 livros para preparar a minha aula, né? E eu estou tendo que fazer tudo zero, cheio de equação, então tentando transformar isso de uma forma amigável. Então, eu fui preparando meus slides, enquanto que eu orientava meus alunos, mantinha minha pesquisa, mantinha meu trabalho normal na universidade. Mas eu fui preparando os slides para agora chegar e conseguir dar um curso minimamente decente. Eu aprendi, nesse meio termo, a mexer no Teams, a fazer edição de filmagem, eu edito todas as minhas aulas, eu coloco um meme aqui ou ali, até passei para a Jaque, que a Jaque estava querendo... ela disse, eu queria fazer o seu curso de estrutura da matéria. Eu falei, bom, tá, vou colocar no YouTube lá, você vai acompanhando, você vem falar comigo. Oficialmente não dá para te colocar na turma, como ouvinte. Mas aí eu fui disponibilizando, eu faço uma brincadeira ou outra, aprendi a mexer, comprei uma mesa digitalizadora. O que o setor fez nesse meio termo? Você sabia que eu gastei do meu dinheiro, comprei outro notebook, que meu notebook não tinha condições de trabalhar em casa. Eu comprei um monitor, porque eu não consigo trabalhar só com a tela do notebook. Eu comprei uma mesa digitalizadora para dar aula. O setor, o Sunier, ele agiu no sentido de o que os professores precisam para conseguir dar aula para a universidade. Só que a gente está com recurso limitado, a gente está com um monte de corte feito pelo governo federal, a gente não tinha pregão preparado. Tudo que o Sunier conseguiu de última hora foi comprar 6 mesas digitalizadoras, comprar mais notebooks para dar suporte, comprar câmeras para os professores darem as aulas. Porque a gente está com um problema não só, o Rafael, da dificuldade dos alunos em terem a forma de assistir a aula, mas dos professores também de darem a aula, de terem a internet de darem a aula. Então, é uma situação absolutamente louca que a gente tem que, primeiro, pressionar a reitoria para fazer um serviço mais bem feito. Eu acho que nesse segundo, depois que fez os editais, etc. e tal, acabou fazendo. Só que aí a gente vai começar agora, a gente começou em outubro, novembro, né, para acabar em março do ano que vem, passando o carnaval, tendo mais férias. Quer dizer, tudo isso foi mal feito. Então, o setor ele tem que agir não só para pressionar a reitoria para fazer o negócio bem feito, dar as condições de trabalho para os professores e técnicos, e aí, dentro do seu orçamento, Rafael, ver, né, se possível, fazer editais internos, coisa que a gente também não tinha dinheiro para isso, para comprar mais notebook, para emprestar notebook para o aluno, para ver a parte da internet no que a universidade também fez, né, na reitoria fez, mas fez tarde, fez sem uma organização prioritária no início, fez tudo de qualquer jeito. Agora, quando eu falo, Rafael, das aulas online como reforço, aí talvez eu não tenha me expressado direito, tem uma abajur ali que eu vou precisar ligar, porque está muito, muito escuro. Todas essas aulas que eu estou gravando, por exemplo, que eu liberei lá para a Jaque, eu pretendo regravar, porque eu tenho meus alunos falam, professor, tem um erro no slide tal, tem um erro no slide tal, então eu quero depois deixar tudo bonitinho e regravar essas aulas, tá? E o que o setor quer fazer é para o período pós-pandemia. Imagina você ter uma página, pensa, todo esse trabalho que eu fiz, eu não quero que seja à toa, certo? Eu quando voltar para a aula presencial, eu não pretendo levar notebook e dar aula no slide. Não mesmo. Então, eu não quero que esse trabalho seja à toa. Então, qual que é a ideia, né, nossa, e que seria opcional, obviamente, né, para os professores decidirem isso? Imagina você está fazendo um curso presencial, onde você tem uma certa dificuldade, tá, nesse curso. Mas imagina que a gente tem uma página, como o MIT tem o MIT OpenCourseware, como a Unicamp tem no YouTube, onde você tem todas as aulas lá de física básica. Eu sei que os químicos, eu já dei aula para química de física básica 1 e de física básica 3. E eu sei que vocês sofrem na matéria. Agora, imagina se você tem lá aulas dadas pelos nossos professores, né, gravadas para você, nesse período pós-pandemia, se não entendeu aquilo, se for, vou lá ver qual professor gravou tal aula, vou ver se com uma outra visão eu aprendo melhor.
entendeu? Isso não vai te eximir de fazer aula presencial, mas isso vai te dar uma possibilidade de você assistir novamente a aula e, quem sabe, na segunda vez, ou com uma outra visão, ou mesmo com o mesmo professor, pausando, tomando o seu tempo, você tem uma compreensão melhor, né? Uma outra coisa que o setor também pressionou muito, é fazer o acervo digital. Essencial, nós temos poucos livros físicos, e a gente tem que manter isso no período pós-pandemia também. Nós temos poucos livros físicos dentro da nossa biblioteca, mas já com acervo digital, a gente vai ter acesso, os alunos vão ter acesso a esses livros. Então, no período pós-pandemia, essas aulas gravadas, esses acervos digitais, que podem ser consultados dentro da própria universidade, nos laboratórios de informática, eles vão ser extremamente úteis, né? Então, quando eu falei das aulas gravadas como reforço, eu estou falando especificamente no período pós-pandemia. Agora, o que a gente tem que fazer é identificar quais são os problemas, tá? Tanto da parte de professores quanto da parte de alunos, porque, te falar uma coisa, não era a minha obrigação, mas se eu queria fazer um curso decente, eu tinha que gastar dinheiro. Agora, aqui, nós professores, estamos acostumados a pagar para trabalhar. Porque a gente paga para ir em congresso, a gente paga para dar aula, a gente paga, eu compro meu próprio giz, porque eu odeio o giz no pregão, eu já estou acostumado a pagar para trabalhar, né? E eu acho que o setor tem que dar mais condições para os professores e para os alunos, sim. Mas eu acho que nessa fase, o principal que faltou que ajudou foi ter uma autonomia para a gente cobrar a reitoria de fazer o certo, né? No sentido de, eu tenho que ter ali uma pessoa que vai falar assim, olha, você não está agindo correto, estou falando, Bona, sobre as aulas, como o setor pode agir para ajudar os alunos que não têm essas condições. Primeiro, eu falei que eu achei que a reitoria não agiu correto ao atropelar o primeiro ensino remoto emergencial, sem fazer os editais de ajuda aos alunos, sem fazer os editais de apoio para notebook, etc. e tal, e que eles atropelaram até para a gente se preparar, e a gente não teve tempo de fazer um preparo decente, e por isso eu nem dei a aula depois e me preparei para esse segundo. E falei como o setor ajudou, né, no caso do Sunier, comprando mesas digitalizadoras com o que foi possível ser comprado, para ajudar os professores a dar bons cursos. Aí eu falei, a autonomia é essencial dentro do setor, é essencial para a gente cobrar a reitoria de fazer o certo quando ela tem que fazer, que ela não fez no primeiro momento, né? E depois dar todas as condições de trabalho para a gente também poder dar uma aula decente e dos alunos receberem. Só que, de novo, né? O orçamento é curto. Deixa eu ver se eu acho uma barulho. Mas o pessoal lá da estatística fez um trabalho bem legal, né? Eles acharam um software livre lá para tirar o fundo e tal. A gente está aprendendo várias coisas. Uma sala mais ou menos simples, trouxeram um monte de coisa de casa, mas mesmo agora o setor, né? Não precisa nem ser a gente. O setor hoje já está comprando um monte de equipamento para melhorar. Agora, esse troço da aula remota para o aluno, né? A condição do aluno é um troço que me preocupa, sabe? Eu não sei, assim, eu acho que às vezes interpretar errado que basta comprar notebook e dar um chip de conexão 3G, 4G, né? Porque eu tenho visto, pelo menos, que muita gente tem o problema que não tem onde estudar, né? Porque ele tem mais 3 irmãos estudando, mais a mãe e o pai, às vezes, trabalhando, né? Então, as condições nas casas das pessoas não é favorável para todos, né? Então, assim, mesmo para docente já é um problema, né? Para discente a gente vê situações muito complicadas, né? A gente tem vários relatos aí de gente que consegue estudar das 5 da manhã, das 3 da manhã, às 7 da manhã, né? Que sei lá, antes da casa começar a se movimentar, né? Então, a gente chegou a pensar nisso, mas o problema é o transporte público, sabe? A gente chegou até a pensar em abrir salas no Politécnico, com devida ventilação e espaçamento, para que possa, sei lá, usar um computador, assistir uma aula remoto. Mas daí o problema é... Deixa eu dar tchau para o Nenê aqui. Tchau, Nenê. Boa noite. O problema daí é como que o estudante chega lá, né? A gente tem várias localizações da UFPR, mas não cobre todo mundo, né? Isso é uma coisa para a gente pensar no que fazer, né? Porque realmente é muito difícil para alguns alunos,
isso, né? Justamente para os alunos que isso é difícil, são talvez os alunos que precisam mais da universidade, né? Onde o gap social vai se aumentar, né? Porque vamos chamar aí para o pessoal que teve uma base social boa, né? Tá ótimo, né? Computador, quarto, ar-condicionado, conexão com velocidade, iFood, né? Tá assim, tá quase, deve ter gente quase torcendo para não voltar, né? Na informática, acho que teve gente que demorou uns 3 meses para descobrir. Tô brincando, né? Que tinha, mas assim, tem gente que tá confortável, né? Tem gente que tá confortável, mas tem gente que tá muito inconfortável, a gente não tem que pensar neles, mas eu não sei as respostas. Precisamos construir juntos, né? Eu acho que esse período remoto falta avaliar, né? A gente tem pouco retorno, assim, tem um retorno geral dos alunos, né? Ah, foi legal, né? Mas a gente não tem um retorno dos alunos que não fizeram, se eles pensam em voltar para a universidade, se eles pensam em voltar só quando tiver aula presencial, né? E isso é uma coisa que a gente precisa de vocês, na verdade, para também, né, ajudar a dar esse retorno dos alunos, né? Mas fique claro que para nós é uma questão muito, muito importante, né? Esse papel da universidade, né? Sim, professor, concordo. Eu acho que a gente também não pode esperar que vocês dois tenham todas as respostas do mundo, né? Nós somos humanos todos, então realmente vocês não vão ter todas essas respostas. E eu acho que você reconhecer isso e estar disposto a construir com nós, estudantes, eu acho que isso é importante, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui, eu vou fazer, e aí se não surgir mais nenhum outro questionamento no chat, né? Alguma outra coisa, a gente vai para o encerramento. A última coisa que eu queria perguntar para vocês, né, quanto a se vocês forem eleitos, né, como que a gente vai poder acompanhar o trabalho de vocês, né? Porque o setor, de uma certa forma, fica um pouco afastado dos discentes de uma forma geral. A gente queria saber se a gente conseguiria, se vocês iriam manter uma página do Facebook, do Instagram, do Twitter atualizado, porque a gente, né, que a gente está mais nessas mídias sociais, para que a gente pudesse acompanhar o que vem sendo feito, porque realmente a gente mal sabe o que está acontecendo normalmente. Olha, Rafael, na reunião com os discentes, eu já me comprometi a ter uma reunião semestral com eles, pelo menos pessoalmente, em auditório, para escutar sem, digamos assim, amarras, né? Podendo vocês falarem tudo que vocês podem, tentar responder como é que diz? Tentar responder e atender a todos os pedidos de vocês. Isso é algo que eu gosto de fazer e que eu faço sem o menor problema, marcar um dia e hora para escutar todo mundo. Isso semestralmente. Agora, eu entendo também que às vezes os alunos até têm vergonha, medo, e que às vezes eles poderiam se sentir mais confortáveis para uma página. Aí é uma questão, o ainda bem que o candidato que é líder da chapa, ele é da informática, né, Bruno? Sabe, Sérgio, eu lembrei agora da nossa plenária com os estudantes, né? E eu acho que talvez a gente possa fazer um giro, assim, não só essa plenária, né? Porque, assim, acho que às vezes as plenárias, um monte de gente, às vezes elas não dão tanta liberdade para as pessoas, né? Mas, por exemplo, assim, o pessoal falou café com estudante, né? Se quiser, ó, se vocês chamarem, a gente passa no centro acadêmico, vamos lá no centro acadêmico, para vocês mostrarem como que tá, esconder as coisas, ou a cerveja, né? Tipo, para receber visita de mãe na República, né? Esconde tudo, né? Tô brincando. Mas assim, a gente vai lá no centro. Tanto que quando a informática fez que era café com o professor, eu nem sabia que eu fui o primeiro, né? Mas eles me contaram lá na reunião que eu fui o primeiro. Eles foram lá, né? Daí colocaram Bonovox para tocar e tinha bolacha Bono, né? Ficaram fazendo brincadeira comigo. Mas a gente ficou batendo papo, né? De como estava o departamento, acho que era chefe na época, de como tinha sido minha experiência na universidade. Então, assim, eu acho que a gente está aí para bater um papo com vocês também e vir falar assim, podemos pôr no site do setor, assim, tem o site do setor com informação, mas assim, é uma coisa mais com uma cadência diferente, né? E tem para onde alimentar, né, gente? Assim, dizer que a gente vai produzir conteúdo de qualidade para rede social para contar o que está acontecendo é difícil, né? O que a gente faz muito é divulgar, e que eu acho que é o certo, é o setor divulgar as propostas do setor, né? O que o setor está fazendo, o que está acontecendo, projetos. Agora, assim, eu tenho medo também. Eu acho que ele, na verdade, ele quer um canal para a gente escutar eles, é isso, Rafael? Acho que eles querem acompanhar, né? Entendi.
acompanhar o que a gente está fazendo ou escutar? É mais acompanhar mesmo, professor. Assim, eu lembro, eu fiquei sabendo na reunião dos discentes que vocês comentaram que iriam tentar manter um canal que a gente pudesse falar com vocês mais aberto, né? Mas eu queria mais saber como que a gente pode receber o de vocês, sabe? Ah, entendi. Então, assim, tipo, o Sérgio gosta de redes sociais aí, né? Eu, como sou da informática, o dilema das redes sociais, né, que é o filme lá que está fazendo sucesso agora, eu já reclamo daquilo faz 10 anos, né? Então, nunca entrei. Mas não vou dar minha informação para ser minerada e virar dólares em contas estrangeiras, né? Mas, né, assim, a gente tem institucional, né, que é as informações do setor, que eu acho que a gente deve criar mais conteúdo assim, para a sociedade ver, né? Porque o que você está falando também acho que a gente deve para a sociedade, né, dizer o que nossos professores, alunos estão fazendo, né? Então, se manter a exposição do setor e melhorar ela, eu acho que é algo bem, bem importante, né? E daí acho que acaba em parte servindo isso para vocês, né? O que eu não quero de maneira nenhuma é virar assim o que o Bono e o Sérgio estão fazendo, na impressão muito personalista, né? Porque a gente não faz nada, na verdade, a gente só cuida, a gente só tenta fazer que as pessoas que querem trabalhar consigam trabalhar, e que as pessoas que querem estudar consigam estudar, né? Então, o que tem de bom para contar do setor é o que vocês fazem. Então, vocês não sabem, né? Tem um canal lá no setor, né? A gente tem a Caroline, né? Que é a estagiária do jornalismo lá para divulgar coisas do setor. E a gente não recebe input de algumas coisas dos alunos. Às vezes a gente põe lá prêmio, né? O aluno ganhou prêmio, outras coisas, mas sei lá, o centro acadêmico quer fazer um evento, noticiar essas coisas, eu acho, assim, acho importante contar bastante disso, mas não vai resolver só com isso, não, Rafael. Acho que a gente tem que conversar mesmo, né? Bilateral, né? Porque a conversa tem a coisa bilateral, como a gente está aqui, né? Que a gente fala uma coisa, surge uma ideia na cabeça de vocês, surge uma ideia na cabeça nossa. Eu acho que as agendas são sempre complicadas, mas a gente tem que manter, como o Sérgio falou. E uma coisa que é complicada, Rafael, realmente eu gosto de rede social. O Bona tem razão, eu adoro rede social. E como a Jaque falou, né? Você tem gente do departamento lá e muitos alunos que a gente conversou, né? Eles não sabem para que serve o setor, né? Então, realmente, a gente melhorar essa comunicação também é uma coisa importante. Mas eu também sei que muitos não usam mais o Facebook. Então, você fazer uma página no Facebook não é uma questão, não vai adiantar muita coisa se nem mesmo os alunos estão usando o Facebook. Eu tenho uma conta, por incrível que pareça, minha maior interação hoje em dia, até mesmo com os alunos, é via Twitter, né? Porque eu acabo tweetando bastante, eu gosto mais do Twitter. Não tinha parado de usar, voltei a usar o Twitter agora, porque, enfim, né? Eu comecei no Facebook porque eu briguei com a minha família inteira, mas essa não é a questão. Mas, assim, a gente pode até criar uma coisa no Twitter e tal, ou fazer e-mails mais... Que e-mails também não vem tanto. Então, assim, eu aceito até sugestões, realmente, de como facilitar o canal de comunicação do setor com os estudantes, porque Facebook não se mexe. Então, enfim, fica aí à disposição também. A gente está disposto a escutar. Acima de tudo, que a parte colaborativa nós estamos aqui também para escutar vocês, Rafael. E se achar que há um jeito fácil de fazer isso, a gente faz. Se for não fácil, né? Factível, a gente faz. Aproveitando para falar, já que o professor deu a abertura, né, o que eu sempre digo, né, sempre que a gente está conversando com, seja coordenador do curso, chefe de departamento e agora vocês também candidatos, né, no caso a direção do setor, possíveis futuros, né, vamos ter que ver isso aí nos próximos dias. Mas o que eu digo sempre é procurem um centro acadêmico. A gente tem mais facilidade para conversar com os nossos estudantes do que vocês, muitas vezes. A gente tem mais canais de comunicação com eles, a gente tem um canal um pouco mais aberto. Então, acho que quando a gente faz alguma coisa, a gente consegue informar mais gente do que talvez vocês tentando fazer de algum jeito. Então, né, colocando agora, né, o Centro Acadêmico de Química fica, né, sempre aberto a conversa com vocês, com quem quer que seja os futuros, a direção do setor, né? E acho que como não surgiu mais nenhuma coisa no chat, né? Acho que a gente pode encerrar aqui a nossa reunião. Muito obrigado, agradeço em nome
do Centro Acadêmico de Química, do curso de Química da Universidade Federal, a disponibilidade de vocês de terem essa conversa com a gente, né, de se preocuparem com isso. Fico muito feliz que vocês se preocupem com a autonomia, principalmente o professor Sanches comentou algumas vezes quanto a que a gente não precisa baixar a cabeça para tudo que a reitoria fala, até porque a gente vive um momento político complicado, onde a reitoria muitas vezes tem que abaixar a cabeça porque o governo está falando, então é bom saber que a gente vai ter uma certa forma de resistência. Então, eu agradeço vocês e fica a palavra para vocês para fazerem uma despedida. Já, Rafael, fiquei muito feliz de ouvir essa percepção sua, né, da autonomia, né, é muito bom ver a maturidade política, assim, do nosso estudante, bem que interessa para nós, né, porque faz parte da nossa política, mas eu fico muito feliz de ouvir você com essa maturidade, né. Eu queria falar, na verdade, assim, agradecer, é muito legal poder estar conversando, mas queria só lembrar um aspecto prático que vocês já precisam, não sei se ajudar a gente, mas ajudar a democracia na universidade, né. Vai ser bem difícil os alunos, assim, conseguir a participação massiva dos alunos parece que está sendo difícil, né? Porque manda por e-mail, né? Aquele troço do voto, né? Os alunos não sabem direito quem são as chapas, né? Nem todo mundo pode estar numa conversa como essa, né? E se vocês olharem as fórmulas lá da votação, né? Os estudantes contam 1/3, mas assim, eles só contam 1/3 de verdade se eles votarem pelo menos 1/3, né? Então, se for 1.000 estudantes, tem que votar pelo menos 1.000, para daí esse 1/3 de fato contar, né? Porque senão ele não qualifica e divide a quantidade, os votos, não pelo número de votos válidos, mas pelo número de votos potenciais, ou seja, qual que é o universo de estudantes. Então, é legal, assim, é reta final, né? Mas eu acho bem legal para o movimento estudantil ter essa força, né? Porque você escuta de gente numa eleição do setor, os alunos vão qualificar, não precisa nem conversar, né? Tipo, não faz diferença, sabe? A gente fez questão de fazer uma campanha forte do nosso jeito, né, do jeito que a gente tinha, com os alunos, porque a gente acha que a universidade não faz mínimo sentido sem estudantes, né? E tem que conversar, eles têm, assim, teve muita gente que batalhou muito, né, Rafael, para os estudantes poderem votar, né? Não foi uma briga barata, não, tem gente que apanhou, tem gente que foi presa para o aluno poder votar, né? E eu acho que é honrar essa história, não é honrar nem eu, nem o Sérgio, nem o Trovão, nem a Ana, né? É honrar uma história dos estudantes ter uma participação boa, né? Se puderem também votar na gente, a gente vai ficar muito feliz, confiarem na gente para isso, né? Mas, assim, vamos tocar essa votação para frente aí para ter uma representatividade boa dos alunos. Agradeço de novo o convite, o espaço, tomara que dê certo. E a gente volte a conversar em breve. Exato. Eu gostaria de agradecer muito, Rafael. Eu tratei com você, né, pelo WhatsApp, então muito obrigado por ter conseguido marcar esse horário. Obrigado a todos que escutaram a gente. Como o Bona falou, acima de tudo, é importante vocês se fazerem ouvidos. Então, a gente está aqui para escutar, né? Esse é o nosso comprometimento. A gente está aqui para escutar vocês. Mas é importante vocês se fazerem ouvidos e irem lá e votarem e exercerem o direito de vocês. Seja quem for, obviamente, a gente gostaria muito que fosse na gente, mas é importante vocês se fazerem presentes, né? Então, verifiquem os e-mails de vocês, verifiquem os scans, verifiquem as situações, vê se está tudo certo, né? Você, como representante do Centro Acadêmico, oriente os seus colegas da Química, e espero que você possa passar isso para eles, para aqueles que infelizmente não estiveram aqui com a gente, para que eles conheçam um pouco mais da gente, né? Nós não somos professores da Química, mas conheçam as nossas propostas, né? E que conheçam quais são as ideias que a gente tem para o setor de ciências exatas, que eles entendam que o setor não está tão distante assim deles e que a gente está ali para escutar, para se fazer ouvir, para ajudar na medida do possível. Tá? Então, muito obrigado pelo espaço. Obrigado a todos que acompanharam a gente. E eu convido a todos, né? Convido os professores também. Está acontecendo o Sexto Sarau Ciência e Arte. A professora Camila, da Química, está organizando. Então, está acontecendo agora ao vivo no YouTube. Então, quem puder assistir, vai ser bem legal. Que bom, que legal. Camila é ótima. Legal. Tchau. Cara, obrigado. Um abraço.